Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Oi, boa tarde, tudo bem com você? Começa agora mais um Não Pira, hein? Respira bem fundo que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Eu sou Patrícia Calderon e hoje eu tô aqui com o ortopedista Thiago Souza. Ele é especialista em joelho. Patrícia, por que um ortopedista especialista em joelho num programa sobre saúde mental? Eu vou explicar para você, né, doutor? Porque os ossos, eles comandam muita coisa dessas dores que a gente tem aqui na área da face, da cabeça e essa região do trapézio, principalmente onde a gente segura toda a atenção, né? Então, muita gente tem dor de cabeça durante muitos dias e não imagina que é por toda essa região aqui tensionada. Explica pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Muito obrigado pelo convite. Patrícia, o centro regulador da dor, ele funciona no cérebro, no nosso sistema nervoso central. Então, quando a gente reconhece ou associa a dor a um fator específico, ela pode ser interpretada de várias formas, inclusive confundindo ou relacionando aquele estímulo doloroso a uma outra área. Existem fatores que são diretos, quando aquele centro ele é muito próximo, e até a distância. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você tem tensões e sobrecargas na musculatura que estabiliza essa região, ela pode ser refletida na região da cabeça como uma dor muscular associada a uma cefaleia, uma dor de cabeça. Então, isso é o que a gente chama de relação direta. Mas, às vezes, acontecem estímulos não dolorosos em outras regiões do corpo que podem ser interpretados como uma dor muito importante. É o que a gente chama de alodínia, que é uma hipersensibilidade. Algumas pessoas sofrem tanto, já estão tão sensibilizados pelo tempo e duração das dores, que qualquer mínimo esforço ou impacto ou sobrecarga pode ser reconhecido como uma dor muito forte. E essa hipersensibilidade precisa de tratamento, não só local, no local do dano, mas também a nível de sistema nervoso central, com medicações específicas, controle de outros fatores associados, como questões emocionais, psicológicas, psiquiátricas que podem estar associadas. A neuropatia, que é a doença da dor, não é isso? E perfeitamente. É isso, né? Então eu imagino que todos esses... A gente tem várias terminações nervosas aqui na região do joelho, na região de ombro, região de braço. Essas terminações nervosas, elas saem da onde, vão para onde, e é muito interessante essa questão do cérebro comandando todas essas dores do nosso corpo, né? Você que é especialista em joelho, como que isso está relacionado também com a questão cerebral, a questão da cabeça? Todo o nosso corpo, toda a nossa pele, a superfície do nosso corpo, ela é reconhecida por dermátomos, que são centros em que os nervos eles atuam para ajudar na sensibilidade, no movimento, na qualidade, no refinamento daquele movimento. O que acontece em algumas situações é que, por fatores intrínsecos, ou seja, fatores internos e externos, aquela região ela fica sensível demais. E o centro regulador da dor, ele fica hiperestimulado, hiperexcitado. Então, quando o paciente ele já sofreu algum dano no joelho, e o local no cérebro que interpreta aquela dor, ele não está funcionando bem, está em curto, no caso, a dor neuropática, ele está com caráter de dor, de nervo, e a gente usa muito aquela expressão que os nervos estão à flor da pele, a interpretação da dor ela é diferente, o tratamento também tem que ser diferente. A gente tem que atuar para regularizar, digamos, ajustar o nosso centro regulador da dor, o centro lá no cérebro que interpreta a dor, de maneira a diminuir a interpretação desse efeito, dessa dor no local do desconforto. O que a gente entende é, você sofre um estímulo no local, ele passa pela sua medula, chega lá no cérebro e deve voltar ou ser interpretado de alguma forma. Quando essa conexão ela está sendo feita de maneira inadequada, quando a corrente não passa de maneira adequada, ou quando ela gera um estímulo maior do que deveria, a dor neuropática ou a dor de caráter neurológico, ela se sobrepõe. Então, é muito importante que ela seja identificada. E ela traz, além dessa interpretação dolorosa, outras características. Às vezes, a pele ela fica brilhosa, com alteração de coloração, edemas. O inchaço relacionado a isso também é uma característica muito comum, essa característica da dor neurológica. Então, a gente tem que ficar atento e tratar de maneira muito assertiva e adequada. E
existem inclusive alguns estudos que pessoas que são tetraplégicas, já não conseguem mais andar, com alguns estímulos cerebrais, elas conseguem mandar comunicação para o paciente voltar a andar. O senhor já ouviu falar sobre esse estudo? Na verdade, a gente tem que identificar exatamente qual seria a causa da doença ou da condição que deixou o paciente tetraplégico. Algumas condições elas estão relacionadas a uma descontinuidade das fibras, outras a um adoecimento dessas fibras neurológicas. Então, dependendo da causa, é possível que com terapias específicas você consiga transpor aquela informação, passar a informação de um local para o outro e conseguir a resposta neurológica. É como se você juntasse a informação que deve sair do cérebro direto na placa motora. Alguns artefatos, muita tecnologia, digamos, agregada pode ajudar muito nesse sentido. Eu imagino que vocês precisam sempre trabalhar de forma, com vários especialistas, de forma multidisciplinar, porque às vezes a pessoa está com uma puta dor de cabeça, quando na verdade o problema é num ombro, num joelho, sei lá, enfim. Eu queria perguntar o seguinte para o senhor, não sei se eu vou fazer uma pergunta, se é bobagem, mas me corrija. Por que de vez em quando a gente fica com partes do corpo, ou do joelho, ou do pé, dormentes? Ou dedo? Se você Já tive várias dormências, de perna, de ombro e dedo. A dormência, que também pode ser chamada de parestesia, que é uma alteração de sensibilidade, ela pode acontecer por alguma compressão naquele nervo, ou seja, se você submeteu aquele nervo que é responsável por aquela sensibilidade a algum pequeno trauma, algum desconforto, a uma pressão, toda a região daquele ponto para frente pode alterar a função e trazer essa sensação. Às vezes a gente fica sentado com as pernas fletidas, dobradas, e aquilo gera uma compressão de uma perna sobre a outra na raiz nervosa, e a partir daquele momento, se o tempo for prolongado, aquele nervo pode sofrer alguma alteração, e a partir daquele momento você sentir a dormência. Isso é uma das características. Mas tem aquelas dormências mais... que podem estar relacionadas a deficiências de algumas vitaminas. Exato, mas que ficam de forma mais constantes e longas, né? Meu dedão direito, por exemplo, eu não sinto mais faz muito tempo. Você pode apresentar alguma doença na raiz daquele nervo, que pode ser algo que venha desde a saída dela na região da coluna até raízes mais periféricas ou terminações nervosas mais periféricas. Existe um exame chamado eletroneuromiografia que tenta identificar qual é a porção do nervo ou a localização do acometimento. Então, o neurologista ele posiciona, de acordo com o local da sua alteração de sensibilidade, umas agulhinhas e vai testando a função do nervo, desde o local até a região da coluna. Não basta ser ortopedista, tem que entender também sobre Tem que entender. Neurologia, sobre cérebro, sobre nervos, é muito interessante. Doutor, muito obrigada por ter participado aqui do Não Pira e Respira, né? É um programa sobre saúde mental, mas as pessoas elas precisam entender que muita coisa está relacionada a essa questão da saúde mental. Nossa cabeça é o nosso comando, o corpo e vice-versa, né? Então eu queria te agradecer essa participação aqui também. Eu agradeço, muito obrigado. Até uma próxima. O Não Pira e Respira fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação. E se você tiver alguma sugestão sobre saúde mental, manda aqui pra gente, que a gente vai jogar aqui na nossa roda de bate-papo. A todos um excelente final de semana. A gente se vê sexta-feira que vem, aqui no mesmo Bate-Canal, na sua Jovem Pan 92,9. Tchau!